Bora iniciar mais um vídeo aqui, Jornada 08, Direito Constitucional, certo? Para a GCM de Igaraçu. A GCM de Igaraçu aí, como saiu as informações aí recentemente, que tá para sair o edital aí antes do dia 10 de abril, certo? Então, não deixe para se preparar depois não, viu? Porque a pica vai ser grande, certo? Bora resolver aí questões de direito constitucional, o artigo 5º, né? Como cobrou aí na GCM Rio Largo. A gente não tem aí o edital, mas a gente vai se basear com a GCM Rio Largo, né? Que é artigo 5º sempre cai em todos os concursos de segurança pública, certo? Por que não cair nesse? Vamos lá. Primeira alternativa, ela fala o seguinte, hoje eu vou de vermelho. Carlos tinha a obrigação de pagar a pensão alimentícia para seu filho Lucas. No entanto, ele deixou de pagar a pensão alimentícia durante vários meses, mesmo sabendo que tinha condições de cumprir o pagamento. Após diversas tentativas de resolver a situação, o juiz decidiu que Carlos deveria ser preso. Com base na Constituição, assinala a alternativa correta. De acordo com a Constituição Federal, certo? Em relação à pensão alimentícia, vamos lá. Em relação à prisão por dívida. Prisão por dívida. Pode? De acordo com a Constituição, ela não pode. É proibido a prisão por dívida, salvo em 2 casos. Por pensão alimentícia e depósito infiel. Depósito infiel é quando uma pessoa ela deixa uns pertences valiosos com você, certo? Ou até mesmo dinheiro, e você não guarda, certo? Não guarda e acaba gastando, certo? Utilizando onde o cara depositou, até mesmo no banco. Acho que no banco tem isso no banco, eu acho que tem. Quando a pessoa deposita, né, e o próprio banco aí utiliza. Isso seria um depósito infiel também. Eu acho que se aplica a isso também. Enfim, mas é em 2 casos: pensão alimentícia e depósito infiel. Novamente, prisão por dívida é proibida de acordo com a Constituição, salvo nesses 2 casos: pensão alimentícia e depósito infiel. A letra A ela fala o seguinte, que Carlos ele não pode ser preso. Errado. Carlos ele pode ser preso sim. Letra B, Carlos pode ser preso, pois a Constituição permite a prisão quando a pessoa não paga a pensão alimentícia e não tem justificativa para isso. Deixa de pagar a pensão alimentícia para tu ver. Quando a tua mulher botar tu na justiça, tu vai ver a rolada que tu vai levar. Logo o gabarito é a letra B. Letra C, Carlos não pode ser preso. Ele pode ser preso sim. Letra D, Carlos não pode ser preso novamente. Ele pode ser preso sim. Letra E, a prisão por dívida ela é permitida. É permitida a prisão por dívida? Não é permitida se a dívida for de natureza trabalhista e não em casos de pensão alimentícia ou depósito infiel. Tá errado. E não é salvo em casos de pensão alimentícia. Novamente, é proibida é prisão por dívida, salvo nesses 2 casos: pensão alimentícia e depósito infiel, certo? Bora para a próxima questão aí. O segundo, em relação aos direitos e garantias fundamentais presentes na Constituição, assinala a alternativa incorreta. Letra A desapropriação, quando se tratar de interesse social, não requer em nenhuma hipótese justa e prévia indenização em dinheiro. E aí? No caso de desapropriação, direito, propriedade, certo? Tá lá. Em relação a interesse público, aliás, em caso de interesse social e interesse público também. Quando ele quiser ali no seu local, ele tem esse direito? Ele tem, certo? E você será obrigado a entregar o terreno, a sua casa, para a prefeitura, certo? Você vai ser beneficiado? Vai ter uma prévia indenização aí em dinheiro ou títulos, certo? Então sempre vai ter uma prévia indenização em dinheiro, certo? De acordo com esse interesse social ou público também. Aqui está dizendo que não requer essa justa prévia indenização. Tá errado. Como ele quer incorreta, achamos aqui o gabarito. Letra B, é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa das entidades civis, militares, de internação coletiva. Correto, letra de lei. Letra C, não haverá juízo ou tribunal de exceção. Correto também. Letra D,
A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Correto também. Letra E. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos da Constituição. Correto também, certo? Não tem distinção de brasileiro e brasileiro naturalizado e estrangeiro também. Ai. Eita, estrangeiro não, né? Aliás, não tem distinção não, porque todos são iguais perante a lei, né? Então é a mesma lei para todo mundo, né? Se o cara quiser impertrar um habeas corpus, ele pode, até o mesmo estrangeiro. Sendo que tem que ser em língua portuguesa, né? Então é isso mesmo, tá certo. O artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, entre outras garantias fundamentais, dispõe que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Assinala a alternativa abaixo que não se enquadra nesse artigo. E aí? Qual dessas aqui não se enquadra nesse artigo? Letra A. Discurso em praça pública em relação ao aborto. Pode ou não pode? Eu posso ir numa praça pública, qualquer lugar no meio da rua, né, junto com o pessoal, e falar sobre aborto, certo? Opinar sobre aborto, se é certo, se é errado, eu posso. É livre, não tem que ter autorização para isso não, certo? Eu posso me expor, posso me expressar. Locais abertos, privado, a pessoa é livre, certo? Pode falar sobre aborto? Pode. Homicídio, infanticídio, suicídio, induzimento, qualquer merda ele pode falar, certo? Letra B. Reunião de pessoas que defendem o nudismo. Mesma coisa do primeiro. É problema dele, ele pode fazer o que ele quiser, certo? Não precisa de autorização não. Ele tem esse direito de se expor, de se expressar, certo? Então aqui não se enquadra. Aliás, aqui se enquadra, né? O primeiro e o segundo se enquadra. Letra C. Exibição de música e canto religioso em via pública. Pelo amor de Deus, né? Aqui se enquadra tranquilamente. Letra D. Pichação de monumento de praça pública. E aí? Se enquadra ou não se enquadra nesse artigo aí assim em cima? Pichação de monumento de praça pública. Vamos lá, né? Monumento de praça pública. Quando se fala de monumento de praça pública, esse monumento provavelmente é histórico, é um monumento histórico que fica na tua praça aí, geralmente nas praças, né? Pega uma tinta e pincha pra tu ver o que vai acontecer. Só pincha. Logo, é proibido, certo? Não se enquadra. Pichação de monumento de praça pública, pelo amor de Deus, cuidado. Pichação é uma coisa, grafite é outra. Não vai igualar pichação com grafite, não. Pichação é um negócio de maloqueiro, bandido, certo? Então aqui não se enquadra não. Letra E. Exposição de estrutura de órgãos sexuais. Eita! Exposição de escultura de órgãos sexuais quer dizer que eu posso pegar uma estátua de uma rola e carregar no meio da cidade e colocar lá, certo? E falar sobre aquilo, sobre aquele órgão. Posso fazer isso? Posso, tranquilamente. Por quê? Oxi, mas se a lei está dizendo aqui que é independente de censura, eu vou fazer o quê? Tá aqui, ó, no artigo 5º. Independentemente de censura ou licença. Logo, aqui se enquadra também tranquilamente. Quarto. Nicole, ativista de Porto Alegre, revoltou-se com os maus tratos a gatos em uma clínica veterinária e convocou muitas pessoas para realizar uma manifestação pacífica na Redenção, uma praça pública muito famosa na sua cidade. Eu acho que isso aqui é o nome da praça, né? Redenção é o nome da praça. Preocupada com as implicações legais, ela consultou a sua advogada. Conforme a Constituição Federal, a advogada respondeu corretamente que a manifestação é o seguinte. O enunciado fala que Nicole, né, se revoltou aí com os maus tratos de cachorros, gatos, de uma clínica veterinária e resolveu fazer um protesto, né? Pode fazer um protesto? Pode se reunir. Todos podem se reunir pacificamente em locais abertos, certo? Sem armas, certo? Sem armas, principalmente sem armas, óbvio. Num primeiro caso, nessa lei,
ela pode fazer isso, né? No primeiro caso, não precisa de autorização. Não precisa de autorização, certo? E no segundo caso? No segundo caso, na lei vai estar falando que vai ser apenas exigido uma prévia autorização à autoridade competente. Conseguiu entender? Ela pode fazer o protesto dela, todos podem se reunir. A lei fala, a Constituição fala, no artigo 5º, todos podem se reunir pacificamente em locais abertos, certo? Sem armas e sem autorização, sendo apenas exigido uma prévia autorização à autoridade competente, certo? É só isso. Ela pode se reunir tranquilamente. A letra A está dizendo que é impossível, pois a Constituição não autoriza a reunião pacífica. Oxente, quem foi que disse? Letra B, impossível. Impossível não é possível sim, pois só pode ser feita em locais privados. Negativo, pode ser privado ou público. Letra C, é possível, pois todos podem se reunir pacificamente, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Um prévio aviso à autoridade competente. Então, tá correto. Achamos o gabarito aqui, a letra C, certo? Que ela pode se reunir sim. Tá aqui, deixa eu ver se tá aqui. Não deixei. Eu não deixei. Tem algum lugar aqui. É muito grande. É foda. É muito grande. Deixa eu ver. Eu vou achar. A autoridade competente. Não vou achar não. Eu vou colocar aqui. Manifestação. Nossa, 18. Deixa eu ver a lei aqui. Tá falando o quê? É isso mesmo. Manifestação. Meu Deus, será que eu já passei disso aqui já, véi? Pacífica, deixa eu colocar pacífica. É só pra ter certeza, tá? Que no primeiro caso não precisa de autorização. Aqui, achei. Todos podem se reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público e independente, o primeiro caso, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada pelo mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente, que é o segundo caso, certo? Então é isso mesmo, só pra ter certeza, né? Pra não tá falando merda aqui. Bora pra próxima questão. O quinto. Eduardo, cidadão brasileiro, solicitou ao governo informação sobre a segurança de seus dados pessoais armazenados em bancos de dados públicos. A servidora pública responsável informou que, como os dados de Eduardo estão em meios digitais, não há nenhuma proteção e eles podem ser acessados por qualquer pessoa que procure pela internet. Pode isso. Enfim, assinala a alternativa correta sobre esse caso. Eduardo, ele tem esse direito, né? De saber os seus dados pessoais aí armazenados em bancos de dados. Ele tem esse direito, certo? Se não, se negar, ele pode entrar aí com habeas datas, que é para retificação de dados, que ele tem esse direito, né? Porém, a servidora pública falou que, em relação a essa proteção, e por ser e-mails digitais, não há proteção a esses dados de Eduardo, e que pode ser acessado por qualquer outra pessoa. Pode isso? Não pode. Isso aqui tá na Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Não pode, certo? Se eu sou um atendente, um operador da Vivo, e entre em contato comigo um cliente da Vivo, ele vai informar o CPF. Ao informar o CPF, eu vou localizar o cadastro dele aqui em sistema. Eu vou ver todos os dados dele, certo? Eu, em ligação, eu posso informar esse dado a ele. O seu e-mail é esse aqui? Eu posso falar isso? Eu não posso. É contra a lei de proteção de dados, certo? Eu posso informar esses dados a outra pessoa? Eu posso? Não posso também não. Esses dados, fica em proteção.
Não pode, são coisas sensíveis, certo? Então ele não pode ser acessado por qualquer pessoa que procure na internet, não, certo? Quem estuda aí a lei de proteção de dados aí para a guarda municipal vai entender sobre isso. Então essa servidora pública ela tá errada, que não há proteção. Há proteção sim. Então tá dizendo aqui a servidora pública ela tá correta. Tá correta? Negativo. Letra B. A proteção de dados só se aplica às informações armazenadas fisicamente, não se estendendo aos meios digitais, conforme a interpretação da servidora pública. Negativo. Aos meios digitais tem essa proteção e fisicamente também. Não se estendendo, pelo amor de Deus, né? No cu dessa servidora. Letra C. A servidora pública está equivocada, quer dizer errada, pois a Constituição Federal assegura o direito à proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, e os dados individuais não deveriam estar acessíveis para qualquer pessoa. Tá correto. Letra C. Já matou a questão. Consegui entender, né? Ninguém pode ter acesso a esses dados, não. Principalmente em banco de dados, como foi citado aqui. É proibido isso aí. Isso dá uma merda tão grande se vazar informação. Enfim, não tem proteção. Já fica ligado aí já, né? Letra D. A segurança dos dados pessoais armazenados digitalmente depende exclusivamente das políticas de segurança interna do órgão responsável, sem qualquer existência constitucional. Na Constituição está dizendo lá. Depende da segurança interna, depende, e da gente também. E depende também da Constituição também, como está na Constituição, né? Alguém está dizendo que sem qualquer exigência constitucional. Na Constituição exige isso, certo? Da proteção de dados, certo? E na lei de LGPD também. Letra E. A Constituição Federal não prevê proteção específica para dados pessoais em meios digitais. Errado, prevê sim. O sexto da CESP, acerca dos direitos e deveres individuais e coletivos e dos direitos sociais, julga os itens que seguem com base na Constituição Federal de 1938. Aos que litigam em processo judicial ou administrativo é assegurado o direito contraditório e ampla defesa. E aí? É permitido o direito contraditório e ampla defesa? Para um cara que é réu, é permitido? Mesma coisa. E aí? É permitido sim, certo? É assegurado, logo essa alternativa ela tá correta. O cara ele tem um direito de se defender na ampla defesa. Ele vai dizer lá o motivo, né, que ele tá certo. Ele vai defender a sua razão aqui, né? A ampla defesa ele vai defender a sua razão e o contraditório ele vai manter a sua razão. Então se a vítima falar alguma coisa, ele vai tentar fazer tudo para desmentir, no caso, desmentir. É isso mesmo. Se a vítima falar a verdade, para ele é uma mentira. Então ele vai ter que aí falar que a vítima tá mentindo, né? Ele vai primeiro a ampla defesa, que ele vai falar aí da sua razão, certo? da sua razão, por que ele não vai ser preso, por que ele não pode ser preso. Isso é do réu, tá? Vai falar isso pro júri, que ele vai estar se defendendo, mantendo a sua razão, certo? E aqui o contraditório é contra a vítima, certo? Tudo que a vítima falar, ele vai dizer que é mentira, certo? Ele não, né? O advogado, que tem direito de permanecer em silêncio. Então aqui tá correto, certo? Ele tem um direito aí, o réu tem um direito. Se bem que nem falou do réu aqui, né? Mas qualquer pessoa em processo judicial, mas é réu mesmo, processo judicial e administrativo, é réu. Ele tem esse direito contraditório e ampla defesa. Beleza? Beleza? E outra coisa, tá? É processo. Se vir na questão procedimento, já matou a questão, tá? Tá errado. É processo judicial. É nos dois, judicial ou administrativo. Se for apenas judicial ou administrativo, ó, tá errado. É nos dois. O sétimo, fundamentando-se na Constituição Federal, assinala as assertivas abaixo. A manifestação do pensamento é livre. O 2. A liberdade de consciência e de crença é inviolável. O 3. A expressão da atividade intelectual é livre. E aí? Letra A, B, C, D ou E? O primeiro.
A manifestação do pensamento é livre. De acordo com a Constituição, é livre, tá correto. Ah, mas não tá incompleto, não. Não tem exceção. Qual é a exceção? É livre, mas é vedado ou nominato. Enfim. Só que a questão, ela quer saber o que? Se tá certo ou se tá errado. Não quer saber se tá incompleto, não. Não quer saber se dá exceção, não. Cuidado pra tu não errar. Certo? A manifestação do pensamento, ela é livre. Correto. Ignora. Não liga pra exceção, não. Se tu for pela exceção de incompleto, a questão não pede a letra de lei, não. Ela só quer saber as afirmativas abaixo, se tá certo ou se tá errado. Ela não pede a letra de lei. Então, logo, tá correto primeiro. O segundo, a liberdade de consciência e crença é inviolável. Letra de lei também. Tá correto. O 3, a expressão da atividade intelectual é livre, independentemente da censura ou licença. Mas aqui tá correto. Logo, o gabarito é a letra E. Não vai em exceção não, pra tu não se fuder, tá? 8º. De acordo com a Constituição Federal, sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, assinala as afirmativas. Eu fico confundindo afirmativas com assertivas. Abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. O primeiro é assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, letra de lei. Tá correto também. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Tá correto também. É permitido sim o direito de resposta, né? E sobre a indenização, que é por dano material, moral ou imagem, são esses 3. Decora esses 3 aqui. Como é que você vai decorar? Só fazendo as questões. Bota lá no que concurso, gran curso, questão de artigo 5º da Constituição. O artigo 5º completo, tá? Não é do 5º até o 17, não. É o 5º, só o 5º. Só vai cair isso aqui. Você nunca mais vai esquecer. Isso aqui vai decorar na sua mente, vai entrar na sua mente. Certo? Você nunca mais vai esquecer. Beleza? É livre a manifestação do pensamento, sendo fomentado o nominato. Tá errado, sendo vedado. Então aqui é falso. O gabarito aí é falso. Aliás, verdadeiro e falso. Que no caso aqui é letra D. Aí. Bora para a próxima aqui. O 9º, remédio constitucional. É ação constitucional de natureza mandamental destinada a integrar a regra constitucional ressentida em sua eficácia pela ausência de norma que se assegure a ela o vigor pleno. E aí? Letra A, mandato de segurança. Mandato de segurança. Letra B, habeas datas. Letra C, mandato de injunção. Letra D, ação direta de constitucionalidade. Letra E, arguição de descumprimento do direito fundamental. Não sei nem o que é isso, certo? Quando se fala de mandato de remédio constitucional, são os remédios constitucionais: mandato de segurança, habeas data, injunção, ação popular, mandato de segurança coletiva, individual, habeas corpus. Esses são os remédios constitucionais, certo? Esses daqui de baixo aqui já vou cortar já, porque não tem nada a ver. Mas o enunciado ele está falando o seguinte: a ausência de norma quer dizer o quê? Quer dizer que é uma falta de norma regulamentadora. A letra A é letra A, mandato de segurança? Não, porque o mandato de segurança ele protege aí o direito líquido e certo. Letra B, habeas datas? Não, habeas datas fala de retificação de dados. Direito ao acesso aos seus dados, certo? Por exemplo, um gabarito. Você fez a prova e a banca não disponibilizou o seu gabarito. Teve um problema lá no seu login. Você não consegue ver seu gabarito, sua prova. O que é que você vai fazer? Entrar com habeas datas, certo? E letra C, mandato de injunção. E aí? Só sobrou ela, né? É a letra C. Você vai utilizar aí o mandato de injunção sempre que houver uma falta de norma regulamentadora, certo? Como é que você vai aprender isso aí? Fazendo questões. O 10. Caso seja preso, Anthony não poderá ser paciente de habeas corpus, porquanto
Tal garantia é exclusiva de brasileiro e estrangeiro residente no Brasil. E aí? Uma questão tá mal formulada, né? Fala que Anthony, caso seja preso, não fala no local, certo? Não fala se ele é estrangeiro ou brasileiro. Se Anthony for estrangeiro, Anthony é nome de estrangeiro, né? E tá no Brasil, ele é estrangeiro. Ele pode usar habeas corpus? Ele pode. Tem que ser em português, tá? Tem que ser escrito em português. Só que está dizendo que a garantia é exclusiva para brasileiro e estrangeiro residente no Brasil. Negativo. Todo mundo pode usar o habeas corpus. Por quê? Porque não tem distinção de brasileiro e estrangeiro. Todos são iguais perante a lei, sem distinção, certo? Já achamos o gabarito aqui. Cuidado aí pra tu não errar isso aqui, tá? Pra tu não saber interpretar. Porque esse enunciado aqui é da CESP, tá? É da CESP. Essa belezinha aqui é da CESP. Eu acho que a banca queria te enganar aí, porque veio tá mal formulada. Caso seja preso, Anthony não poderá ser paciente de habeas corpus. Mas por que ele não pode ser? Não tá dizendo um enunciado por que ele não pode ser. Por que ele não pode usar? Por quê? Porque ele tá sendo preso? Ele pode sim utilizar o preso, ele pode. Por que não? Só se for isso, né? Enfim, que qualquer pessoa pode usar. E a questão bônus aí do Instituto Indec, da prova de Rio Largo. A única também de Constituição Federal, que só foi isso que caiu. Só foi isso. De Constituição, artigo 5º é muita coisa, mas só pegou isso aí, ó, habeas corpus. Vamos lá, habeas corpus é um instrumento jurídico fundamental para a proteção de liberdade e de locomoção, de acordo com a Constituição Federal brasileira, que regula o habeas corpus. Qual das alternativas abaixo corretamente descreve a situação em que o habeas corpus pode ser concedido? Letra A. O habeas corpus, a gente viu aqui, aliás, a gente não viu aqui, né? Que fala de liberdade de locomoção, certo? Se você tiver aí, se sentir ser impedido de se locomover, de ter acesso à sua liberdade de locomoção, você pode utilizar o habeas corpus, certo? É gratuito e não precisa de advogado, beleza? O habeas data precisa, né? O habeas corpus não, ele é gratuito e não precisa de advogado. O habeas corpus pode ser concedido apenas quando a violência ou coação, em relação à liberdade de locomoção resultar em dano físico imediato ao indivíduo, não sendo aplicável à situação de ameaça ou coação. Errado, é aplicado sim, que não resulte em dano físico imediato. Letra B. O habeas corpus é um remédio constitucional que pode ser concedido sempre que alguém sofrer ou estiver ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade do abuso de poder seja cometido por autoridade pública ou agente privado. Letra de lei aí, achamos o nosso gabarito, certo? Esse aí foi o nosso vídeo, certo? Como eu falei aí da GCM de Igaraçu, não espera o edital sair, tá? Já vai praticando, certo? Vou estar disponibilizando aí o PDF das duas aí na descrição do vídeo. E é isso, se você gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima aula, valeu, falou e fui!